3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Henrique do canal Televisona. Olá, eu sou o Bruno do @Bruno Urbano no Twitter. Juntos nós somos a Televcast, o mais novo podcast que fala sobre TV para quem gosta de TV. E hoje é dia de fazer a Ana Maria Braga e soltar os cachorros, porque a gente vai falar sobre os realities de culinária na TV. E a pergunta que fica é: o MasterChef Brasil já tá saturado? Solta a vinheta aí, produção. Corda, menina. Olha os encontros. Aoi! Eu não sei. E antes de começar o episódio de hoje, não custa lembrar de vocês seguirem a gente nas redes sociais, que é @Televcast, no Twitter, no Instagram. Também temos e-mail, que é o televcast@gmail.com. E você pode seguir também as nossas contas pessoais. Eu, como já disse, sou @Bruno Urbano no Twitter. E tem o Henrique. Quais são suas redes sociais, Henrique? Eu tô no @Televisona no Twitter, @Televisona no Instagram. E também você pode me assistir toda semana lá no YouTube. É só digitar Televisona que você vai me achar por lá também. Bem youtuberzinha ela. Adoro. Vamos lá. Vamos falar agora de realities de culinária. Você sabe cozinhar bem, amigo? Olha, antes dessa quarentena, eu cozinhava, assim, o básico do básico do básico do básico. Tipo, fazer um café, né? Todo dia tem que fazer um café, um arroz com feijão e coisas assim, bem simplórias. Com a quarentena, né? Ficando mais tempo em casa, eu comecei a fazer mais coisas assim que eu nunca tinha feito antes, por exemplo. Eu fiz bolo pela primeira vez, porque até então eu fazia bolo aquele comprado, sabe? Aquele de saquinho, ou então de pacotinho, que você só mistura o ovo e o leite e papum e já assa. Dessa vez não, eu fiz um bolo do zero. Peguei uma receita no YouTube, um bolo de chocolate e fiz do zero. Deu um pouquinho errado, porque eu acho que eu deixei o forno ficar muito quente, aí quando eu coloquei o meu bolo, ele assou muito rápido. E aí, tipo, era 20 minutos de forno. E aí, quando deu 20 minutos, ele já tava quase queimando no fundo. Mas ficou gostoso, não ficou ruim. E você, tá cozinhando bastante? Ou sabe cozinhar? Então, eu era uma negação pra cozinha. Eu nunca cozinhei na minha vida. Desde a época sempre que eu morei com meus pais, eu nunca cozinhei. Malemar, fritava um ovo, fazia um miojo, assim, em casos extremos. E aí eu casei, vim morar com meu marido. E aí, nessa fase, assim, de casado, morando junto, que eu tive, né, que por obrigação aprender a cozinhar. Ele já sabia cozinhar, graças a Deus, e aí ele me ensina muita coisa. Já sei fazer arroz, já sei temperar feijão, já sei fazer umas misturas, uma saladinha. Então eu já tô ali me virando sozinho. Se eu ficar sozinho em algum lugar, qualquer dia, assim, no meio do mato, ainda vou saber me virar. Mas se você me dá um fogão ali, eu vou saber fazer as coisas. Eu odeio fritar. Fritura, eu sou, assim, uma coisa que eu não gosto de fazer, eu até faço. Mas não, eu sou o gominho na fazenda. Se me colocar na frente de um fogão para fazer qualquer tipo de fritura, as coisas vão explodir, igual explodir na frente dele. Eu sou péssimo para isso. Mas às vezes tem que fazer. Mas eu só aprendi a cozinhar e estou fazendo, né, tarefas de culinária mesmo, agora que eu comecei a morar junto do meu marido. E a gente só não faz assim, bolo, essas coisas de forno, porque a gente tem só um cooktop aqui em casa, assim, sabe, só a parte de cima do fogão. A gente não tem um forno para fazer essas outras coisas, o que faz muita falta. A gente tem muita falta de comer bolo, torta, essas coisas que precisam de assar, mas a gente dá um jeito no que der, né? A gente vai se virando. Uma coisa que eu fiquei especialista agora também foi em fazer risoto. Também nunca tinha pegado assim pra fazer sozinho. Aí comecei a fazer, tô me virando bem, né? E tipo, todo mundo, na verdade, começa a se virar bem assim na cozinha quando precisa morar só, né? Porque até então todo mundo morando com o pai, com a mãe, com a família, seja lá qual for. Quando você vai morar só, você começa a ter que se virar. Eu também aprendi muita coisa com a minha mãe, porque comecei a morar sozinho e tal. E aí eu tinha o meu ex, o Guilherme, ele cozinhava muito bem, até se ele estiver ouvindo esse podcast, um beijo, Guilherme. Saiba que você cozinha muito bem. E você falando de fritura, eu lembrei bem disso, que uma vez a gente foi fritar pastel,
E aí ele falou, não, deixa que eu frito e tal. Aí eu falei, não, eu quero mostrar pra você que eu mando bem na cozinha, né? E aí eu fui fritar e voava óleo pela cozinha inteira e o pastel não ficava frito. Eu sou uma negação e eu não gosto. Pra fritar hambúrguer ou aqueles empanados de frango, pra mim já é uma tortura, porque é muito óleo, é muita fritura e eu não dou conta, não dou conta. E Mas às vezes agora, eu faço, né? e agora na quarentena, você tá cozinhando mais do que você cozinhava Nossa, antes? Ou ainda, sim. ou ainda o João é mais o que cozinha na casa? Agora a gente consegue variar mais estando em quarentena, porque quando a gente não estava, quem cozinhava mais era ele, porque ele saía primeiro para trabalhar, então ele já cozinhava, já fazia as nossas marmitinhas, já deixava meio que pronto, então ele cozinhava muito mais do que eu. Então agora que a gente está de quarentena, eu posso fazer mais coisas do que fazer antes. Você fazer arroz, feijão, macarrão, e fazer essas misturas assim que precisa, e também salada, uma coisa que eu também não fazia e nem comia, e agora tô comendo e cozinhando também, fazendo saladinha. São coisas novas que eu tive que aprender agora morando só com ele. E aí, né, nesses últimos anos, aí os programas de culinária, né, os reality shows de culinária também ganharam a televisão, tudo com a vinda aí, eu acho que do MasterChef, né, porque até então a gente já tinha o Superchef, né, da Ana Maria Braga, que é dentro do Mais Você, mas até então não tinha assim estourado igual foi a chegada do MasterChef no Brasil. Para quem não sabe, o MasterChef é um programa que foi criado no Reino Unido nos anos 90 e só em 2014, se eu não me engano, é que veio chegar aqui no Brasil nas mãos, né, da Band, quando também chamaram a Ana Paula Padrão para apresentar, eu fiquei meio assim, fiquei com medo, porque eu conhecia o formato, eu assistia já o MasterChef da Espanha, comecei a assistir em Portugal, assisti o da Colômbia, assisti o próprio dos Estados Unidos também, que é bastante referência para vários outros formatos aí pelo mundo. E aí, quando chamaram a Ana Paula Padrão, eu fiquei com medo, porque tipo, ela tava na bancada lá na Record, e aí uma jornalista da bancada apresentar um reality show de cozinha, eu fiquei meio assim na época. Nessa época, você ficou sabendo? Foi assistir mais tarde? Como foi a chegada do MasterChef na sua vida? Então, eu também assisti desde o início, quando foi todo aquele alvoroço, daquela expectativa do MasterChef por ser um reality grande e na Band, que não tem lá que grande divulgação ou audiência. Então eu fiquei muito curioso para ver esse novo formato de reality show que não era comum aqui no Brasil. E aí, quando eu comecei a assistir, eu nunca não assisti em todos os países como você, eu não sabia nem que existia esse formato. E aí, quando descobri o programa e assisti os primeiros episódios, eu fiquei bem viciado no início. Eu gostei pra caramba do formato, de como é a dinâmica do programa, e assisti muito as primeiras temporadas. As primeiras, assim, que eles tinham até colocado um intervalo entre um e outro, não era assim tão colado como é atualmente. Eu chegava a ver bastante, comentava no Twitter, ficava assistindo até tarde da noite. E sempre gostei. Não acho que é um formato ruim, né? Mas acho que a Band está fazendo saturar. Não sei se saturou, porque acho que esse reality vai ficar sempre em alta. Esse tipo de formato de reality de culinária vai ficar sempre em alta. Tanto que a Ana Maria já fazia aqui, muita gente acompanhava, como você já comentou, mas não acho ainda que MasterChef saturou. Tem tudo para saturar se a Band não souber administrar, mas eu acho que não saturou ainda não, e eu ainda não tenho vontade de voltar a assistir, porque já assisti muito e eu me cansa quando eu fico consumindo muito da mesma coisa. Isso não só para reality show, não é só para Masterchef. Às vezes estou fazendo uma maratona de uma série, eu não faço tudo de uma vez. Eu paro um pouco e depois eu volto a assistir. Mas até agora eu não tive vontade de rever nenhuma temporada de Masterchef. O MasterChef tem um formato muito bom, porque por mais que seja um programa de culinária, né, onde todo mundo está mostrando ali os dotes culinários, ele também é um reality show, ele vai ter a intriga, ele vai ter a virada, né, os plot twists durante os episódios, ele tem também esse embate ali com os jurados e tudo mais, mas eu não sei o que acontece no Brasil, que a audiência começou muito boa e aí ao longo das temporadas foi caindo. Claro, ai, como é que chama? O quê?
Esqueci a palavra. Não é proposta, é... é tipo assim, quando você tem que ter um negócio pra defender, como é que chama? Negócio pra defender? É argumento. Ah! Nossa, 10 anos pra lembrar. Na minha opinião, claro, um dos argumentos, e todo mundo também diz isso, que é as temporadas muito coladas, né? Porque a Band quis aproveitar do sucesso, igual você disse, e aí começou a colocar uma temporada grudada na outra. Na Espanha, por exemplo, eles fazem isso sim, de colocar de ter acho que 2 temporadas por ano, mas lá tá fazendo o reverso daqui. Essa última temporada, a 8ª, nossa, eles conseguiram uma audiência assim gigantesca, passando de mais de 30% de share, né, das TVs ligadas e tudo mais. E aqui no Brasil, a Band até tentou também colocar no domingo para ver se conseguia pegar um novo público e tudo mais, e flopou mais do que a terça-feira. Você chegou a assistir no domingo? Não, no domingo eu não cheguei a assistir. E aí a Band colocou no domingo, né, o programa inédito, e depois reprisava na terça-feira. E aí no domingo o programa dava menos audiência do que a terça-feira, porque todo mundo ficou acostumado, claro. Mas aí, além de eles colocarem mais de uma temporada por ano, eu acho que também o horário acaba fazendo que as pessoas desistam de assistir o programa. Porque aí são, acho que quase 3 horas no ar, o programa geralmente acaba 00:30, 1h, 1h30, principalmente quando tem a final ao vivo, acaba 1h30 da manhã. E aí, né, Isso tipo, é muito ruim. Todo mundo tem que trabalhar no outro dia, acordar cedo e tudo mais, e acaba desistindo de assistir. Sim, isso era uma reclamação muito constante. Quando eu assistia, acompanhava e comentava no Twitter, muita gente reclamava do horário de terminar tão tarde, as pessoas terem que trabalhar no dia seguinte, já que era numa terça-feira, então na quarta-feira, sabe, muita gente acorda cedo e tal. Isso era uma coisa que já era reclamação no início, então eu imagino que, como não mudou, continue, e por isso que tenha perdido tanto público como perdeu. Eu acho que se eles querem resgatar o público que eles tinham no início, primeiramente tinha que mudar o horário e não o dia. Tinha que permanecer no mesmo dia, porque já criou ali eles fisgaram aquele público, já criaram aquela rotina de terça-feira ter o MasterChef, então eles só precisavam mudar o horário, trazer para o horário mais nobre, já que dá audiência, né? E aí talvez isso melhoraria do programa, e também, mesmo que tenha 2 ao ano, mas saber ter um espaço entre uma temporada e outra. Isso acontece, por exemplo, com o RuPaul's Drag Race, que a gente assiste, a gente já falou desse reality aqui no podcast. Tem 2 versões do reality lá fora, tem a versão normal do reality e tem a versão All Stars, e acontece cada reality, cada temporada é uma vez por ano, mas são 2 temporadas, são 2 RuPaul's Drag Race que vão ao ar no mesmo ano, basicamente, só que eles têm um tempo ali para ir ao ar. Acaba a temporada normal e depois de alguns meses, ou 1 ou 2 meses que seja, começa depois a temporada de All Stars. Isso poderia acontecer com o MasterChef. Ele já tem uma boa quantidade de temporadas que já foram ao ar. Eles já podem fazer até uma espécie de All Stars, como acontece com o RuPaul's. Então eles colocariam uma temporada normal no ar, sei lá, de março até junho. Não sei quanto tempo dura uma temporada de MasterChef, mas que seja 3 meses. Colocaria ali 3 meses de MasterChef normal, aí passamos mais 2 meses, aí lá para outubro traz uma temporada de All Stars, uma MasterChef Júnior, MasterChef Celebridades, enfim, coloca para mais 2 meses no ar no final do ano. E isso não desgastaria tanto o formato, porque, sabe, regularia ali o tipo de temporada que fosse ao ar. É o mesmo MasterChef, mas o que vai ao ar no começo do ano não seria o mesmo que iria no final do ano. Isso talvez não desgastaria tanto o formato do MasterChef Brasil. Aqui no Brasil eles até tentaram colocar a versão Júnior, né? Teve uma temporada, mas aí rolou muito comentário escroto, sabe? Com as crianças. Uhum. E aí eles desistiram dessa. Lá na Espanha, por exemplo, MasterChef Júnior bomba, se não me engano já tá na 6ª temporada. Aqui no Brasil eles também já fizeram uma versão All Stars,
que foi, se eu não me engano, no começo do ano, ou foi no final do ano passado, não me lembro muito bem. Eu comecei a acompanhar, mas aí acabei parando, porque eu não lembro o que eu fui assistir em vez de acompanhar toda essa temporada. Eu acho que precisa também, como você disse, mudar um pouco a temporada, fazer uma versão All-Star, uma versão com Anonymous, colocar uma versão com celebridades. Precisa mudar cada temporada, porque tá entrando... entra uma temporada com Anonymous, acaba, passa alguns meses, a Band já coloca outra temporada com Anonymous de novo, e aí, tipo assim, você não vê nenhum tipo de novidade, o formato não muda tanto, não tem tanta mudança, assim, parece que é a mesma temporada durante o ano todo, e aí eu acho que essas mudanças dariam um fôlego a mais para várias temporadas no ano. O All Stars do MasterChef chama A Revanche, né? Eu tô aqui pesquisando, eu fiquei sabendo que existiu, mas eu não sabia o nome, chama A Revanche, né? Ó, tá vendo, gente? Ele não fez a lição de casa. Ele não mas assistiu... estou vendo agora. Eu falei que parei de assistir o reality e eu não cheguei até a versão A Revanche. Estou descobrindo que chama A Revanche agora, não me gonga. Como eles fazem lá no Wanda, pro Samir. Bruno, sai desse podcast. Bom, e agora a gente vai falar também de Top Chef, que é a versão aí, não é tão parecida assim com o MasterChef, mas também é um reality show que a Record aí tentou, né, colocar, e por causa do sucesso do MasterChef, claro. Mas, por exemplo, acabou de estrear a segunda temporada desse reality, e tipo, nossa, gente, eu critiquei isso muito no Twitter, porque pra quem me segue lá no @televisona viu isso. O cenário do programa é todo escuro, bem preto, assim. E aí as domas dos participantes é o quê? É um tom ali de cinza, meio grafite. E aí, com esse fundo preto do cenário, você não vê praticamente nada. E aí, se não bastasse isso, os jurados também, tudo de roupa preta. Gente, cadê figurinista da Record? Cadê diretor? Cadê diretor de fotografia? Gente, vamos colocar uma iluminação decente para o programa ficar, então, com mais luz, né? Ser mais iluminado, já que o cenário é preto. E aí colocar domas brancas nos participantes e os jurados roupas com cor, porque senão todo mundo some nesse fundo preto. É impossível assistir. Você desiste de assistir porque você não consegue enxergar nada. Sim, como o programa é noturno, é normal o cenário ter essas tonalidades, de ser com fundo preto e tal. Mas tem que ter um jogo de luz ali que faça o cenário ter um pouco, né, de ânimo para você ver, ter um pouco mais ali de esqueci a palavra. Não é ânimo, né? Cenário ter ânimo. E como é que é a palavra, Henrique? Quando o jogo de luz faz o quê com o cenário? Ele ilumina. Não, mas qual é uma palavra que se usa? Então, mesmo que o cenário seja com tons escuros, a luz tem que ser mais deslumbrante para dar um destaque pro cenário e para as domas ali, para onde os participantes fazem as suas provas, enfim. O que você disse está certo. Então é só um jogo de luz ali que falta mesmo pro cenário, ou mesmo, sabe, a equipe de produção e, sabe, ter mais cuidado com isso, porque na Record a gente sabe que a liderança deles, eles não ligam tanto para a qualidade técnica, se a gente for parar para ver. Vídeos últimos cenários do jornalismo, mas isso para outro episódio. E não só do jornalismo, mas da linha de shows também. O cenário do Hora do Faro é muito sem graça. O da Sabrina era muito sem graça. Aí ela veio pro Domingo Show, pegou aquele cenário escuro, horrível. E aí ficou o quê? 2 domingos no ar. Pois é. Nunca assisti o Top Chef lá fora, né, de outros países. O MasterChef segue o padrão dos outros MasterChefs. O Top Chef também devia seguir esse padrão dos outros Top Chef. Você já assistiu de outros países, Henrique? Eu já assisti o da Espanha. E se eu não me engano, na Espanha eles usam domas brancas. Se eu não estou enganado, eles usam domas brancas, sim. E aí, claro, com a doma branca, você vai ter muito mais luz, né? Porque é branco, sim. As luzes vão refletir os rostos, vão estar mais iluminados e tudo mais. E aí também,
parte do figurino, que quem faz o figurino, por exemplo, para os jurados, o próprio apresentador, o Felipe Bronze lá, que tinha até quadro no Fantástico, tem programa no GNT e tal, ele que é o apresentador, colocaram um terno escuro nele, gente. Tinha que ser um terno claro, porque aí o cenário todo escuro, e aí você colocar também nas pessoas ali uma roupa escura. Gente, não tem cabimento. É tipo assim, é um erro bobo. E aí, falando do formato do Top Chef pro Masterchef, é praticamente a mesma coisa, mas aí no Top Chef eles são sempre sorteados, digamos assim, as equipes e tudo mais, por causa de facas, né? Eles têm que tirar a faca daquele negócio de madeira onde ela fica colocada, sabe? E aí eles tiram, e aí sempre tem alguma coisa escrita, ou então a cor. O formato é baseado todo em cima dessas facas. E aí o que diferencia do Masterchef é porque o Masterchef tem provas externas, né? Onde eles saem para cozinhar nos grupos, e eu acho que é isso que é o interessante do Masterchef. Já no Top Chef não tem esse tipo de prova, e parece que fica muito repetitivo. E aí também a gente já entra no Bake Off Brasil, que também não tem prova externa, e fica uma coisa muito repetitiva, a gente vendo todo episódio o povo lá naquele negócio lá, que parece um grande mosquiteiro, e fazendo os bolos lá. Ai, gente, é muito sem graça. O do Bake Off, eu gosto do Bake Off Brasil, porque é um pouco mais diferenciados, por focar só em bolos, tortas, né, coisas mais doces. Eu gosto por ser um pouco mais diferenciado do tradicional reality de culinária, mas o que me incomoda mesmo é o cenário. É muito bonito ela toda, sabe, aquela paisagem verde, aqueles lagos, né, que eles mostram assim nas edições, entre um quadro e outro, mas no geral, é um cenário muito, muito básico. O SBT não investiu e nunca acho que vai investir também num cenário melhor, mais amplo, mais glamouroso pro Bake Off, sendo que o reality merecia. O reality é bom, eu vejo que engaja bastante nas redes sociais quando ele está no ar. Até agora, o especial A Cereja do Bolo sempre está ali entre os assuntos mais comentados no Twitter. E esse eu não estou assistindo, A Cereja do Bolo, mas dizem que está bem legal. E eu acho super interessante o reality, e ele já estava para vir uma nova temporada, se não me engano, né? Isso, eles estão gravando aquela temporada especial com alguns artistas, alguns contratados do SBT, né? E aí quem estava apresentando era a Nádia Haddad, mas aí ela acabou sendo testada positivo para o coronavírus, aí a Cris Flores tá substituindo ela até ela se recuperar e voltar. E parece que a Tiziane... Gente, como era o nome dela? Tiziana Vilas Boas, eu acho que até apresentou o Jornal da Band. Ela que foi a primeira apresentadora do Bake Off, né? E aí também ela foi chamada pelo SBT para apresentar também, parece, alguns episódios do Bake Off, enquanto a Nádia se recupera. Eu gosto também muito do Bake Off por né, eles fazerem doce, torta, bolo, e aí tem que fazer todo o confeito de cima e tudo mais, só que eu acho que fica muito repetitivo, porque sempre é aquela prova ali dentro daquele cenário, e aí são 2 ou 3 provas por episódio, e aí fica um negócio cansativo. No meio do episódio começa a me dar sono, e ainda como é sábado também, e tipo 10, 11 horas da noite o negócio tá passando, me dá um sono. Eu gosto, mas me dá um pouco de sono, confesso. Não, o horário eu não vejo se ele ser tão ruim para um sábado à noite. É um programa legalzinho. O problema para mim do programa, o maior problema, fora o cenário que isso é o de menos, é o Olivier. Nossa, eu não suporto o Olivier nesse programa. Acho ele chato, acho ele desnecessário, não precisava estar ali. Tava só ali, ou a Nádia Haddad, ou a camisa de Cena Vila Boas, ou a Cris Flores, sabe, colocá-las para sempre nesse programa. Não as 3, mas só elas. Pra que o Olivier tá lá? Pra nada. Tá ali pra ficar parecendo o Louro José em cima delas. Pra nada. Eu não acho que isso seja necessário, acho que, né, enfim. Mas, fora isso, o Bake Off é um reality que o SBT acertou, ele não parou de fazer, como outros programas de culinária que eles já tiveram, né? Eu acho que eles tiveram um programa com
o Bertolazzi, né? Sim, era o Hell's Kitchen, maravilhoso. O SBT, volta com ele, por favor. Ah, era tudo. Pois é, e agora tem o Família Frente a Frente com a Thiago Bravanel, né? Mas que flopou, né? Eu acho que não vai passar da primeira temporada, não. Pois é, apostaram tanto a ficha nele que não rolou. Mas eu enfim, acho que o Bake tá em alta no SBT. Eu acho que no caso desse Família Frente a Frente aí, o Thiago é muito bom apresentando. Mas, tipo assim, gente, é um formato que não tem nada a ver com ele, sabe? Ele tá apresentando ali só, fazendo o melhor dele e tudo mais. Mas não tem nada a ver com ele. E também, ainda falando de Bake Off, aí você falou do Olivier, né? O que dá pra perceber, né, que, tipo assim, todo mundo quer investir em chefe francês pra ser jurado, por causa do sucesso do Jacquin, né? Porque aí tem o Jacquin no Masterchef, no Top Chef tem um chefe também que é francês, que tem um pouquinho do sotaque, que eu não lembro o nome dele, porque como o Top Chef é meio flopado, ninguém lembra o nome dos jurados, né? Record, né? Fazer o quê? Eu só lembro o nome do apresentador lá, que eu até pegava. E olha lá. De passagem. E aí colocaram agora o Olivier Anquier no Bake Off. Eu gostava mais do outro jurado, antes do Olivier. Eu não lembro o nome dele agora. Ele é de família rica, de São Paulo. Lá. Ah, é Fabrício... Hã? É Fabrício Fazano. Eu tô vendo Fabrício Fazano aqui no Isso. Eu adorava ele. Ele era muito bom jurado, assim, com a Becca e a outra menina também que chegou até a apresentar também, né, o Bake Off, mas acabou saindo. Becca, que é casada com o Felipe, o Pelágio lá. Como que é o nome dele? Que é o diretor lá do SBT. Diretor de programação do SBT? Felipe Pelágio, não é? Isso, ela é casada com ele. Será que é por isso que ela tá nesse programa? Pode ser. Olha a gente fazendo as venenosas aqui, igual a Fabíola Hypert. E falando, eu falei que o Bake Off me dá sono. Gente, agora esse programa me dá um sono, assim, gigantesco. Também sonífero, fala sonífero. É o mestre do sabor, né? Gente, eu não sei porque a Globo ainda insiste nesse programa. Gente, é muito ruim. Pois é, eles foram entrar tardiamente na onda dos realities de culinária, fora o que eles já produziam ali no programa da Ana Maria Braga, que a gente ainda vai falar. Mas o que eles quiseram fazer? Não vamos comprar nenhum formato, vamos criar o nosso próprio formato. E aí, o que? Boninho, o seu... Boninho! Como diz o Diva Depressão, Boninho! Eu vou criar um formato de reality de culinária. Eu vou fazer o quê? Vou pegar o telão Superstar, vou pegar o conceito do The Voice. O conceito do The Voice e ali, os negócios dos realities padrões de culinária. E aí a gente monta um reality de culinária nosso mesmo. A gente já tem o conceito aqui de The Voice, já tem o nosso próprio telão, que a gente não está usando no Superstar, já que a gente não usa mais ele. Então a gente bota no Mestre do Sabor e cria. O que eu gosto do Mestre do Sabor é o cenário. Que é um cenário belíssimo, que a gente criticou no SBT e criticou no Top Chef da Record. Tá de parabéns o cenário da Globo. O telão é indispensável, mas ali as bancadas, quando tem o cronômetro que tá acabando o tempo, que vai mudando de cor ali, todo o cenário ali, toda a iluminação do cenário vai mudando de cor, de vermelho para laranja, para amarelo, sabe? Isso é ótimo pro cenário do programa, mas também é só. Porque o formato em si, você não sente emoção em torcer para nenhum participante. Você não fica naquela tensão em saber se eles gostaram ou não do prato. É sem graça, é sem falta sal, como diriam no Masterchef. Falta tompeiro. Tompeiro, pois é. Falta tompeiro. E aí mais um reality show com um francês na frente, né? Porque pegaram o Claude Troigot, que era lá, tinha programa no GNT, tem programa no GNT, e colocaram. Eu acho que um dos grandes erros é o Claude. Me desculpa quem gosta dele, mas... Então, eu gosto dele. Ai, gente, não sei. Não serve ali pra... Então, exatamente. Você até pode gostar do Claude como apresentador. Sim, eu acho ele carismático, fofo e tudo mais. Mas não para esse programa. Pra apresentar ali o reality, não dá muito certo.
Ele no GNT, ele brilha. Qualquer programa que ele coloque, todos os que maravilha que estão inventando, é ótimo, ele dá conta, mas não deu conta do Mestre do Sabor, porque não é pra ele. Pois é, e se ele eu podia fosse... ser o jurado do programa, sabe? O jurado principal do programa. Sim, que é uma aí outra... Então, a Globo até tentou, né, colocar outras apresentadoras ali, pegou agora nessa temporada a Monique A Globo até tentou pegar Nossa! Vai. A Globo até tentou, né, colocar outra apresentadora ali ao lado do... É Cloyd? É Cloyd, né? Claude Troisgrove. O Boninho, acho que viu a Monique Alfradique ali pelos corredores lá dos Estúdios Globo, falou, ai, vem cá, filha, vem aqui. E colocou ela ali pra fazer uns merchanzinhos, falar 5 minutos e pronto. E tipo, tem gente... que ter um branca-luz pra essas coisas, sempre, né? Sempre. Ela tava ali sentada no corredor da Globo, pedindo um papel na Malhação, já não tinha mais, aí ele falou, vem cá. Vem aqui pra nos mexer pra mim no Mestre do Sabor, e deu nisso. Ai, gente, é triste, é triste. E se eu fosse o senhor Boninho, o que eu faria? Eu pegaria o Superchef da Ana Maria Braga e colocaria nas quintas-feiras à noite, gente, daria super certo. O programa super rende de manhã, ainda mais com celebridades, tenho certeza que todo mundo ia querer acompanhar. A gente já pode então entrar já já que Mestre do Sabor é tão flopado que nem dá pra render tanta coisa, porque ele nasceu flopado, ele nasceu errado, não devia nem ter nascido, porque fora o cenário, sabe, todo glamuroso, e o Claude, que com todo o carisma dele não deu conta, acabou. Já pode não voltar, mas tá dando lucro, porque as empresas estão tudo anunciando, e acho que tão cedo não vai sair do ar. Enquanto der lucro e der um pouco de audiência ali, não vai sair do ar nunca, a gente desgosta desse programa. E aí, como você comentou, do reality da Ana Maria Braga, a gente já pode começar a falar de realities menores e de outras versões que seja de TV a cabo, não seja tão grande. Qual dos realities, fora esses que a gente já comentou, que você mais gosta, amigo? Olha, eu disse que eu amava o Hell's Kitchen, eu amo Hell's Kitchen, deveria voltar no SBT, não com aquela última apresentadora, a Dolly, não, como que era o nome dela, gente? Ai, não lembro agora, mas aí depois que o Bertolazzi saiu, colocaram ela. Não gostei dela, não, gostava do Bertolazzi. Depois inclusive Bertolazzi, né? Então. Pois eu que não faço lição de casa, né? É muito nome, esqueci de anotar. Só anotei Hell's Kitchen, mas esqueci de anotar o nome da mulher. É um nome difícil, tá? Nem consigo falar. Daniele da Rose. Isso aí. Ai, sempre tem que ter a que fala melhor, né? Os nomes em inglês. Eu amo. Por isso que esse podcast vai pra frente. Porque tem a inteligente, tem a engraçada, que no caso sou eu, e tem a inteligente, que no caso é a Bruno, né? Que ela sabe as pronúncias. E fala que eu sou inteligente, mas as conversas do WhatsApp do podcast, eu nem vou expor, mas vamos lá. Então, como eu disse, eu gosto muito do Hell's Kitchen. Eu gosto do Que Seja Doce, do GNT. Eu gosto muito do formato. Felipe Bronze arrasa lá. Gosto muito do Masterchef. Não tem como eu dizer que não. Nossa, esse programa, esse formato é maravilhoso. E eu gosto muito do Superchef da Ana Maria Braga. Ela também tem o Fecha Conta. E tem o Jogo das Panelas. O Jogo das Panelas, incrível. Outro formato que deveria ganhar as noites lá na Globo, sei lá, um sábado, quando o Zorra faz o Zorra por temporada, coloca o Jogo das Panelas, ou então à tarde, ali antes do Luciano Huck, sei lá. Gente, merecia um horário melhor, porque o Jogo das Panelas também é incrível. E você, quais aí os que você mais adora? Eu gosto dos programas do Claude no GNT, que são as versões do Que Maravilha. O GNT sempre cria que maravilha chato pra comer, é o meu preferido, por exemplo, mas eu vi um que maravilha que tinha a participação de umas celebridades, que tinha, eu esqueci o nome dela, que fazia a participação como ajudante do Claude, deixa eu ver se eu acho. Mas eu amo que nesse podcast, tudo que a gente vai falar, a gente fala depois. Esqueci o nome. Não lembro o nome.
Pra você ver, querido ouvinte, como a gente se prepara para gravar esse podcast. Não, a gente se prepara, para com isso. Mas é que a gente às vezes lembra de uma coisa que só vem ali, na hora. E tem muitas que maravilha, não tem como a gente, sabe, lembrar de tudo. E eu tô lembrando o nome de uma atriz em específico, que eu esqueci o nome dela. Uma atriz que é comediante. Peraí que eu vou lembrar o nome dela, agora eu preciso lembrar. E se eu não me engano, no GNT rola sempre assim, uma temporada no verão, né? E depois uma temporada normal durante a programação. Igual a MTV fazia, né, com os programas. Rola muitas temporadas de um programa só. Enfim, eu não consegui achar o nome da atriz, mas o Que Maravilha e o Chata pra Comer, vou colocar como o meu preferido, porque mistura ali, não é uma coisa, eu não sei se é um reality show, porque só envolve o Claude ali, que as pessoas indicam pessoas que não gostam de comer certo tipo de coisa, o Claude faz um prato com tudo aquilo que a pessoa não quer comer, e a pessoa no final deixa uma pessoa numa salinha ali, com aquele prato que o Claude fez sem falar o que é o prato, o que tem aquele prato, a pessoa pode comer ou não, e só no final do programa descobre que comeu. Eu acho super legal esse programa do Claude, mas também gosto do Que Seja Doce, acho um programa legalzinho, bem gostosinho de assistir assim às vezes. Tem os programas da Bela Gil, que a gente até não comentou agora, né? O Bela Gil. O GNT, em geral, é um grande canal de reality de culinária, né? Tem o programa da Bela Gil, tem o Cozinha Prática com a Rita Lobo, tem o Tempero de Família, tem esse programa de cozinha, ou Perto do Fogo, enfim. Mas, para mim, o meu favorito é o Que Maravilha. Tinha também o da Carolina Ferraz, que eu acho que agora não vai ter mais, né? Depois que agora ela foi pra Record. Tem também... Uma triste morte, né? Uma triste morte da falecida atriz Carolina Ferraz. E a gente, eu acho que não pode esquecer de falando aí de reality show de cozinhas, o Pesadelo na Cozinha, o icônico Pesadelo na Cozinha. Sim, que bombou, né? Virou meme na primeira temporada, nos primeiros programas, virou muito meme, né? Pois é, e lá em Portugal também eles têm um Pesadelo na Cozinha que virou meme. Na Espanha eles também têm o formato do Pesadelo na Cozinha e também virou meme. Gente, é incrível o poder desse programa. Claro, né? A gente assiste, eu tenho até um vídeo falando aí sobre verdades e mentiras lá no meu canal, aquele momento merchan, né? Que eu não posso deixar de fazer porque eu não tô morta, né? Eu tenho um vídeo lá no meu canal onde eu falo sobre verdades e mentiras sobre o Pesadelo na Cozinha. Então, se você quer saber mais curiosidades sobre o Pesadelo na Cozinha, vá lá e acesse. Coloque aí no YouTube, Pesadelo na Cozinha Televisona, que você vai assistir esse vídeo. E aí eu só te digo uma coisa. Eu gravei e eu tinha acabado de acordar, então eu tô meio brocochô no vídeo. Mas, por favor, vão lá, me deem stream e curtam também o vídeo. Aproveite e já se inscreve no meu canal. Mas voltando... Eu acho que o grande sucesso do Pesadelo na Cozinha é por causa do Jacquin, né? Ele é uma figura, assim, que só de olhar pra ele, né, você começa a dar risada. Não tem como ser diferente. Eu acho que se fosse com outro chefe, não faria o sucesso que faz por causa dele. Sim, ele é muito incrível, ele conseguiu mesmo ser carismático tanto quanto o Claude é nos programas dele. Ele, naturalmente, ele falando ali, ele consegue cativar muita gente de qualquer idade, acho que desde as criancinhas dão risada dele porque não conseguem entender o que ele fala, até as senhoras mais idosas devem adorar ele falando daquele jeito, e a gente que adora qualquer coisa que ele fala porque vira meme. Ele é um chefe muito legal, e eu não assisti o Pesadelo na Cozinha, só acompanhei os memes na internet mesmo, mas eu espero que a Band invista mais nisso, não fique só no MasterChef, não deixe ele só no MasterChef, e também, não só ele, mas a Paola e o outro chefe, que eu esqueci o nome dele. O Fogaça, Henrique Fogaça. Fogaça, isso. Eles também merecem algo fora do MasterChef e que podia usar disso de um programa para eles, solo, para intercalar no MasterChef, já que eles querem enfiar na nossa goela o ano inteiro. O que você acha? Pois é, tinha até um papo, né, que a Band já estava desenvolvendo aí um programa para Paola. E até agora ninguém viu. Gente, rainha, por favor, deem um programa para Paola. Se não rolar no
na Band aberta, a Band tem outros canais, tem Band News, tem o Arte 1, dá pra colocar a Paola ali no meio da programação, ou então o GNT chama a Paola, maravilhosa, por favor. Pois é, demorou pro GNT chamar. E eu acabei de descobrir o que eu tava procurando, é a Thalita Rebouças. É o nome da atriz que fez o Que Maravilha, aula de cozinha, que teve a participação de celebridades, influenciadores. Na Hora G teve Babu Santana e outras celebridades. Eu acompanhei alguns episódios só, não vi tudo, porque estava fazendo uma maratona no dia no GNT, mas eu não vi tudo. E eu achei muito legal o programa, esse reality do Que Maravilha. A Thalita Rebouças, se eu não me engano, ela é escritora, né? Ela também foi repórter do The Voice. Ela também é. Sobre os programas sobre os realities da Ana Maria Braga, um comentário que eu sei fazer. Minha mãe adorava. Sempre adorou. Minha mãe não perdia os realities de culinária, porque minha mãe acorda cedo, acorda com as galinhas. E aí ela adorava colocar na Ana Maria e ver os realities de culinária. Quando eu trabalhava assim bem cedinho, de manhã, que eu estava saindo bem nesse horário, minha mãe estava louca assistindo esses reality da Ana Maria, que poderiam, como você disse, sim, entrar no lugar de mestre do sair, Boninho, você não prestou. Os programas que Boninho cria não dá certo. Tomara que caia, Divertix, sabe? Criações de Boninho não dão certo. Desculpa, Boninho. Se você estiver me ouvindo falando essas coisas de você, desculpa. Você é ótimo sendo um diretor, mas criando não rola. Bom, depois dessa, eu acho que é hora de chamar o primeiro quadro desse podcast, desse episódio de hoje. Vamos lá, de hoje não, Faro. Hoje não, Faro. Então tá. Tô bem. Pra mim, essa semana, o Hoje Não Faro é essa guerrinha que ficou entre times de futebol e as emissoras de TV em, destaque para Flamengo versus TV Globo versus SBT. Eu odeio futebol, não gosto de futebol, não acompanho futebol, mas na minha timeline do Twitter tinha muita gente comentando o que estava acontecendo, Flamengo querendo transmitir jogo só no YouTube, aí depois começou a cobrar para os torcedores assistir os jogos deles, e aí não renovou com a Globo, e aí assinou com a SBT, e aí agora a Globo fica fazendo chamadinha, meio que jogando em direta, por causa do Campeonato Paulista, enfim, brigas idiotas de campeonato que não, só dá lucro para os próprios times e para as emissoras, e os torcedores ficam comprando essa briga, achando que, as emissoras ou os times vão se prejudicar, sendo que eles só ganham, independente com quem eles fechem esses contratos, e eu achei desnecessário. O SBT fez uma única transmissão depois de 20 anos que eles não falavam de futebol ou de esportes, e aí as pessoas estavam, comentando muito isso no Twitter. Eu achei uma porcaria. Hoje não, Faro. Eu também vi muita gente comentando no Twitter. Eu também não curto futebol. Eu dou alguma espiadinha uma vez ou outra para ver o jogador gatinho, né? Que eu não sou besta. E aí, olhando, eu dei uma olhada, uma zapiada na quarta-feira, né? Na final aí do Flamengo era Fluminense, né? Se eu não me engano. E pelo que eu vi, foi uma transmissão muito bem feita, né? Apesar aí do SBT, como você disse, há mais de 20 anos não transmitir, foi uma transmissão muito bem feita, mas claro, não foi feita pela equipe do SBT, né? Exatamente. Foi feita por uma equipe de fora e tal, mas eu também não entendi porque o SBT quis comprar o jogo, assim, uma final, e nem tem mais tradição nisso, nem nada, eu achei bem estranho. Amigo, quem é que é o ministro das comunicações? Fábio Pois Faria. É, né? Marido da Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos. Isso explica, é esse o ponto. Ministro das Comunicações, bolsominion, parente de um Abravanel. Acabou. Isso é um assunto pra gente fazer podcast. Quero, tá entalado aqui na minha garganta. Bom, em vez de eu tenho três. Três hoje não faço. O primeiro vai para o senhor Caio Coppola. Eu acho que ninguém mais aguenta ele na CNN. Eu acho que nem a Mona Lisa.
Eu falei isso no último episódio. Você falou semana passada, mas já teve de novo treta com ele essa Eu sei, semana. eu E aí, sei. gente, eu não aguentei. Eu acho que nem a Mona Lisa não aguenta mais ele. E essa semana, né, ela teve que tentar interromper ele, porque, tipo, ela tava encerrando o debate, ele queria ficar falando. E aí, acho que ele, não sei se ele tem carta branca com a CNN, sei lá. E, gente, pelo amor de Deus, ninguém mais aguenta aquele homem. Aquele debate virou, tipo assim, discussão pessoal. Não acrescenta mais em nada pro público que tá assistindo. Discussão de quinta série. Discussão de quinta série de grupinho A com grupinho B. Nossa, total. Chernobyl, total. Nossa, horrível. E hoje eu vi um tweet, só pra comentar isso, eu vi um tweet da Globo News, falando do Globo News Debate, porque eles copiaram na cara dura esse quadro da CNN. E aí agora eles também fazem isso, só que lá eles fizeram um tweet com um videozinho falando que lá é um debate de verdade. E não sei o que eu vi, eu senti uma shadezinha ali. Globo News mostrando que, ok, a gente copiou vocês, mas pelo menos aqui a gente sabe debater. Beijos. Girl! Bom, o meu segundo Hoje Não Faro é para uma notícia muito triste, né? Que foi a morte aí da Naya Rivera, a Santana de Glee. E, gente, que ruim, né? Será que rola mesmo essa maldição aí no elenco? Porque, gente, já é a terceira morte. E uma morte muito estranha dela, muito né? Triste, ela tava com o filho dela, muito triste também. Aí, pelo que a polícia andou investigando, parece que ela tentou salvar o filho dela para não morrer afogado, ela acabou se afogando. E, gente, super jovem, né? Tinha toda uma carreira aí pela frente, é atriz, é cantora. Nossa, tem várias apresentações querida dela por muita gente, né? Muita gente que acompanhou a série. Glee é famosíssima, então muita gente vai sentir a falta dela. Ai, é muito ruim, né? Não sei o que acontece com esse pessoal aí de Glee. Não sei se rola mesmo essa maldição, porque, nossa, acontecem umas coisas assim bizarras. Os bastidores e o pós, né? E a pós-série, agora que, né, não tá muito bizarro, né? Só coisa ruim saindo do que acontecia na época e agora o que tá acontecendo, como aconteceu essa morte trágica. E além disso também, o meu outro Hoje Não Faro é pro cenário do Domingo Espetacular. Gente do céu. Guerreiro, por favor. Guerreiro, que cenário horrível. Eu lá no Twitter eu comparei com o cenário do Leitura Dinâmica, lá na Rede TV, de uns anos atrás. Porque parece a mesma coisa, gente do céu. Pra começar, como eu disse, cenário escuro. A Record não parece que não entende de iluminação, gente. Pelo amor de Deus. Que cenário feio. Guerreiro, por favor, vou mandar um e-mail ou então um tweet pro Guerreiro. Vou até colocar a musiquinha da Lady Lu, na época que ele trabalhava no Mulheres, que ela cantava lindo, tesão, bonito e gostosão, pra ver se ele me ouve. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Que podre! E ver as minhas dicas pra ele melhorar esse cenário do Domingo Espetacular, porque, gente do céu, horrível. Pra começar, sim. E o Big Brother teve um cenário todo em chroma key, que eu acho que foi da edição 19, se não me engano, porque eu não achei essa... E pra mim foi o cúmulo a Globo ter feito um cenário de Big Brother todo em chroma. A maior emissora do mundo usar um cenário para algum programa, o principal programa da emissora todo em chroma, pra mim é o ó. Aí me vem a Record e não se contente, tem ainda em 2020, acabando 2020, o principal programa do domingo ser totalmente em croma. Gente, se era totalmente em croma, a MTV, que era da Abril, até o final dos anos 2000, usava. Mas, sim, só. A MTV, porque não tinha condições de ter um cenário normal. Sabe, a gente entendia o conceito da MTV de ter um cenário chroma que a juventude não ligava. A Rede TV também, no início, usava muito chroma key, aí parou com essa pataquada. Aí a Record, que tá ali entre a segunda e terceira emissora, fica usando o cenário chroma key, olha, não dá. Mas ainda, você falou da MTV, ainda a MTV sabia usar com criatividade. Construir exatamente. Uns cenários bacanas em chroma. A Rede TV
até manda bem em alguns, não é em todos, não. A Band Porque ela nasceu também... no Chroma Key também, né? Sim, também. A Band, quando quer, consegue fazer umas coisas legais também em Chroma. Mas a Record, me desculpem Meu o Deus. palavreado, cagou e sentou em cima. Beijos. Pois é, igual o Big Brother. O cenário do Big Brother 2019, todo o Chroma Key com o Thiago Leifert lá, tava horrível. O cenário não tinha fim. Era horrível. Podre, Então, mas aí foram criticados, né, massacrados, e aí esse ano trouxeram um cenário maravilhoso. E eu também não duvido que em breve a Record mude esse cenário, porque muita gente criticou, acho que ninguém gostou. Eu acho que não, vai continuar do jeito que tá. Os cenários dos principais telejornais estão uma porcaria. Deixa no Chroma Key que é mais barato. Oxe. Sem contar que eles acham que é a revolução ali, né? Aí é a revolução dos cenários. Sendo que Fantástico tem um cenário simples e com um monte de coisa 3D na tela. Beijo. Manda assim, fica só olhando na Record. Credo. Agora então, vocês olha, falar de Record é só desgraça, só grama, é só ladeira abaixo. Agora então a gente vai, próximo quadro, vamos falar de coisa boa, né, amiguinha? É tudo de bom. É tudo de bom, viu, amiguinha? Bom, bom. Eu não posso falar bom nem pois é, porque eu falo muito. Jesus amado. Mas já tá virando sato. Nossa. E olha que eu tiro um monte, porque fica um monte. Ó. O meu é tudo de bom, amiguinha, dessa semana é pra Carolina Ferraz. Como eu falei do Domingo Espetacular, no Hoje Não Faro, vou falar agora de novo do Domingo Espetacular, mas dessa vez da Carolina Ferraz, que foi contratada aí pela Record, estreou no último domingo, né, na apresentação. Pra quem não sabe, lá nos anos 90, ela apresentou o Fantástico na Globo, foi uma das apresentadoras, e depois de mais de 20 anos, ela agora apresentando o Fantástico da Record. E ela se saiu muito bem, viu? Apesar dela ser rica, ela se saiu muito bem. E ela já era apresentada, ela já foi apresentadora na Manchete antes de chegar na Globo, né? Pois é, pra quem não sabe, além de atriz, ela também é jornalista. E ela manda muito bem, sim. Não acho que, tipo assim, por ela ser atriz, ela não deu conta do recado. Muito pelo contrário, sim. Apresenta melhor do que muita apresentadora com mais tempo aí de carreira. Quem será, hein? Mas tá na Record, né? O que adianta estar no principal programa do domingo, tá no cenário ruim e numa emissora ruim? Olha como que ela faz bullying com a Record. Tadinho de você que é contratado, que trabalha na Record. Não liga pro comentário do Bruno. Olha, se você trabalha na Record, só tenho a desejar meus pêsames. Ai, que horror! Ai, desculpa, mas a Record um dia foi boa, mas tem na mão uma pessoa chamada Edir Macedo. Então não tem como defender, e isso a gente vai discutir no episódio sobre a TV Record, que um dia vai chegar esse episódio e a gente fala mais mal dessa emissora. Agora é a parte de tudo de bom, e o meu tudo de bom é para o querido Márcio Gomes, na Globo, que ele está super em alta. Ele, desde o início da pandemia do coronavírus, ele recarregou o programa do combate ao coronavírus, que estava na programação pela manhã, ali na hora do Mais Você e um pouquinho do Encontro. Ele carregou o programa nas costas, ele fala com propriedade sobre tudo aquilo que dão para ele, correspondente no Japão, se não me engano, e agora ele está aqui no Brasil fazendo um trabalho muito bom. Ele assumiu o comando do SP2, do telejornal local aqui da cidade de São Paulo, no lugar do Carlos Tramontina, que foi afastado por ser grupo de risco, e agora ele está com o boletim no Jornal Nacional falando justamente sobre o coronavírus, que eu acho que é o que ele está pós-graduado em coronavírus, não é possível. Cara, para falar de coronavírus, em tudo na Globo que ele fala com muita propriedade. E além também do Jornal Hoje, que hoje mesmo ele apresentou um sábado esse podcast, e ele apresentou o Jornal Hoje no lugar da Maju. Enfim, tudo que dá na mão do Márcio Gomes, ele faz de uma forma muito brilhante, ele é carismático. Aqui no SP2 ele é muito fofo, ele se atrapalha no telão ali que a Globo manda eles caros da gente na internet, ele se atrapalha nos botões. Sabe quando você vai apresentar um trabalho na faculdade que você se embanana todo no PowerPoint? É o Márcio Gomes apresentando o SP2. Ele é muito divertido, ele pede perdão quando ele apresenta alguma coisa errada, ele é muito fofinho.
Então, eu gosto muito, estou gostando muito do Márcio Gomes aqui na Globo São Paulo e também, né, na Globo Nacional. E ele tá em alta na minha vida. Parabéns, Márcio Gomes. Tudo de bom para você. E ele é muito versátil, né? Ele consegue apresentar qualquer telejornal, gente. Ele fala muito bem, ele tem uma dicção muito bem, um carisma incrível. Sim. Se eu não me engano, semana passada ele estava na Globo News apresentando, acho que, se eu não me engano, era a edição das 6 e depois foi fazer, ou era a edição das 4, não sei, e depois foi fazer o SP2, e aí fazendo Jornal Nacional, fazendo Jornal Hoje. Queria muito que ele ficasse fixo no Jornal Hoje ao lado da Maju. Eu acho que seria uma dupla assim, maravilhosa. Eu acho que ele tá dormindo na Rede Globo, porque não é possível, ele tá dormindo na Globo São Paulo. Porque ele faz Jornal Hoje, ele faz SP2, ele vai para essa linha que é do Jornal Nacional para falar sobre o coronavírus, ele tá na Globo News, ele tá dormindo na Rede Globo. Eu quero saber, sabe o quê? A conta no final do mês dele, bancária, porque deve estar assim, gigantesca. Porque ele é feliz e carismático, querido. Trabalhando muito, mais você ganha. Então, você imagina só a quantidade de hora extra que ele ganha. Pois é, e agora a gente vai para mais um quadro desse podcast. É o Você Está Assistindo. Você está assistindo? Nossa, você indica muitas coisas. Você sempre fala mais de uma coisa, né, Henrique? Você não tá contente. É 3 indicação pro Original Faro, é 2 indicação pro você não tá assistindo. Você é muita coisa. Bom, a minha primeira indicação para você estar assistindo é a novela que vai entrar agora no catálogo do Globoplay, que é a melhor novela das 8 dos últimos tempos, acho que de todo o tempo, na verdade, que é Vale Tudo. Vale Tudo vai entrar nas próximas semanas, nos próximos dias, no catálogo de Play. E quem não conhece a questão principal da novela, que é quem matou Odete Roitman. Tudo. Então, esse clássico vai voltar, vai ter... A Globo já está colocando chamadas no ar, até no Instagram, e então já está até virando polêmica, porque não estão colocando a ex-ministra da comunicação na chamada. E na divulgação no Instagram. Ela está ali, ela faz parte da novela, mas ela não está sendo divulgada nos canais da Globo. Então eles estão tentando esconder ao máximo a vergonha que é essa senhora. Não vou falar o nome dela para não divulgá-la, assim como a Globo está fazendo, mas quem quiser assisti-la, ela estará lá nos próximos dias na novela Vale Tudo, que é um clássico da telenovela brasileira, que tenho certeza que quem gosta de novela gosta de Vale Tudo. Então assistam Vale Tudo no Globoplay. E o que eu acho mais incrível, sobre Vale Tudo é que, tipo assim, a novela foi exibida, sei lá, acho que há 20 anos atrás, e se ela fosse exibida, colocada no ar na TV aberta hoje em dia, parecia que ia parecer super atual, porque retrata uma sociedade que não muda, né? É uma novela atemporal. Gilberto Braga, conte comigo pra tudo. Tudo, Vale Tudo é realmente tudo. Ai, que piada mais sem graça. É tudo pra mim. Ai, seria meu sonho, Vale Tudo substituindo Fina Estampa. Nossa, seria muito bom eles colocarem Vale Tudo substituindo Fina Estampa. Mas é a força do querer, né? O que a gente pode fazer? A gente vai ter que assistir Bibi Perigosa. É o que vai ter aí para os próximos meses, né? Exatamente. E a sua indicação, amigo? A minha primeira indicação é o documentário sobre o Walter Mercado, que para quem não se lembra Walter Mercado, você vai se lembrar aí do Ligue Já. Quem é que nunca ouviu essa frase nos anos 90, né? Durante os comerciais com o 0900, para ele falar sobre o seu signo, futuro e tudo mais. E também ele aparecia bastante no SBT e até nos programas do Gugu, né? O Gugu foi entrevistar ele várias vezes. Ele fez muito sucesso em toda a América Latina, como um guru, se a gente assim pode dizer, um astrólogo de muito sucesso. Vidente. E aí esse documentário que a Netflix produziu, que tá na Netflix, né? Vai mostrar essa carreira dele, desde o começo, como ele surgiu, porque
ele usava aquelas roupas mega espalhafatosas e tudo mais. E aí fica um mistério se ele era gay ou se ele não era gay. E aí também mostra um drama dele que ele, tipo, ele não quis envelhecer em frente às câmeras, né? Porque ele era muito vaidoso, né? Sempre ele tava com o cabelo mega arrumado, sempre muito maquiado. E aí o documentário vai mostrar tudo isso. É muito bom, eu até chorei no final com esse documentário, é muito bonito. E eu digo pra você o quê? Como que é que ele falava? Ligue já. Não. Como que é? Gente, esqueci. Que ódio. Tinha me programado pra falar um negócio e esqueci. Ah, lembrei. E aí eu deixo pra você que tá ouvindo esse podcast mucho, mucho amor. Ai, meu Deus. E a minha segunda indicação é o Crazy Delicious. A gente falou aí, né, de reality show, de gastronomia, de comida e tudo mais. Gente, esse reality show é uma piração maravilhosa. Porque como o próprio nome já diz, né, Crazy Delicious, são comidas aí malucas. Por quê? Tipo assim, eles pegam comidas que você achava que nunca poderia comer daquele jeito e fazem esse tipo de transformação. Por exemplo, eles têm que fazer churrasco com fruta. Já comeu churrasco de fruta, Bruno? Churrasco vegano. Total. Né? Agora tem. Agora tem, né? Inclusive, Bela Gil, né? Fez churrasco de melancia. Exatamente. Quem é essa série pra falar do churrasco de melancia de Bela Gil, querido? Pois é, no primeiro episódio tem churrasco de melancia. Eu acho que o participante assistiu Bela Gil aqui no Brasil. Exatamente, copiou a Bela Gil visionária. Olha, Netflix, te pegamos no flagra. Pegamos no pulo, copiando Bela Gil. Pegamos no pulo, dona Netflix. Mas, se você quiser se divertir, assista Crazy Delicious. O cenário é muito lindo, o programa é muito bem produzido e tem essas loucuras aí de fazer coisas que se parecem em alguma coisa, mas na verdade são outra comida. Não sei se deu pra você entender, mas coisas que parecem outra coisa, que parecem outra coisa. Bem objetivo. Mas você assistindo o trailer, você vai adorar, tenho certeza. É muito bom esse reality. Eu nunca assisti, mas eu tô vendo aqui umas imagens e é bem doido mesmo, né? É bem malucão. Nossa, é muito bom, vale a pena. Tá certo, então. Temos mais um episódio, dessa vez o de número 4. Será que a gente chega em 100, Bruno? Claro, a gente vai chegar em 100, 500, a gente vai chegar perto do Wanda. Eu tô sonhando, eu tô aqui, rezando. Bom, mas e quem quiser seguir a gente nas redes sociais faz o quê? Vai seguir a gente nas @Televicast, no Twitter e no Instagram, e seguir a gente também no nosso canal do YouTube para ouvir o podcast, que ele também está lá. Pode me seguir no meu Twitter, @BrunoUrbano, o Twitter do Henrique e o Instagram do Henrique, que é @Televisona. E o que mais, Henrique? Pois é, e se você quiser ouvir a gente está disponível no Spotify, você pode procurar lá pro Televicast, que você vai encontrar nossos episódios, ou então, como o Bruno já deu esse spoiler, você pode ir lá no YouTube e também nos ouvir por lá. Coloca ali na hora que você for lavar uma louça, você vai, digita Televicast, que também você vai conseguir ouvir a gente. Aproveita e segue a gente também lá no YouTube, segue a gente no Spotify, no Twitter, no Instagram, porque a gente precisa de seguidor, né? Lembrando que no Spotify e no YouTube você escuta totalmente de graça, então você não precisa ter uma conta paga para poder ouvir esse podcast. Aí você escolhe onde você vai nos ouvir, não tem desculpa para não nos ouvir. Eu acho que é isso e até o próximo episódio, né? Até a próxima segunda. Tchau, tchau, tchau. Tchau!